Boa noite, graça e paz a todos vocês. Eu sou o pastor Francisco Alexandre, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Itapecerica da Serra. Estou aqui para mais uma transmissão da mensagem pastoral para os irmãos da nossa igreja e para aqueles que estiverem visitando a nossa página. Nós vamos nesta noite meditar no texto que se encontra lá em Filipenses, capítulo de número 4. Nós vamos ler apenas os versículos 6 e 7. Então, antes de iniciarmos a leitura do texto bíblico, eu gostaria de pedir a você que nos acompanha, que feche seus olhos e me acompanhe nesta oração. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, rendemos graças ao Senhor, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado das nossas vidas, que o Senhor tem usado da Tua providência para cuidar, para sustentar, fortalecer o Teu povo e governar, ó Deus, a Tua igreja. E agora, Senhor Deus, nós suplicamos a iluminação do Teu Espírito, suplicamos, ó Deus, a sabedoria do alto, para que possamos compreender a Tua palavra. Curvamos os nossos corações, curvamos as nossas mentes, a Tua vontade soberana revelada na Tua palavra. Por isso, ó Deus, suplicamos que o Senhor nos ajude a compreender, que a Tua palavra de fato fale aos nossos corações e produza transformações em nossas vidas, que cumpra o Teu propósito para o qual ela foi designada, ó Pai. Abençoa o povo da Igreja Presbiteriana de Itapecerica da Serra, o povo que Te louva, o povo que Te adora ali na igreja de Itapecerica da Serra, mas que agora se encontra impossibilitado de se reunir no mesmo local para adorar o Teu santo nome. Mas nós não temos sido impedidos, ó Deus, de manter a nossa adoração a Ti, e é por meio deste aplicativo, é por meio dessa página da internet que nós queremos, ó Deus, adorar e glorificar o Teu nome, por meio da Tua palavra e por meio, ó Deus, da comunhão que se faz virtualmente entre os irmãos. Abençoa-nos em tudo, nos encoraja, nos fortalece, nos dá da Tua graça, do Teu socorro. É a oração que fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Eu não sei como você tem reagido nesses dias de quarentena. Muitas pessoas têm ficado muito apreensivas. Eu acompanho pelo Facebook, acompanho por outras redes sociais, pessoas falando incansavelmente, incessantemente sobre o problema trazido pelo coronavírus. Mas não é somente falar sobre esse assunto. Percebo também um clima de ansiedade entre as pessoas. Muitas pessoas preocupadas com o dia de amanhã, preocupadas com o seu emprego, que é natural, preocupados com a situação econômica do país, preocupados em pegar esse vírus e virem a morrer por conta dele. Enfim, muitas são as preocupações. Veja, preocupações novas, porque outras preocupações já existiam no coração dessas pessoas. Esse vírus só veio amplificar ainda mais a fonte de preocupação de algumas pessoas. Como é que você tem lidado com tudo isso? Vi outro dia uma palavra do ministro da Saúde dizendo que nós deveríamos deixar de assistir os noticiários relacionados ao coronavírus. Ele dizia que nós devíamos desligar a TV e fazer outras coisas, não ficar ocupados 24 horas sobre esse problema para não causar uma certa insegurança, para não causar um abatimento no coração das pessoas. Ele tem muita razão no que fala e eu compartilho dessa perspectiva de que muitas pessoas têm ficado ainda mais angustiadas, ainda mais ansiosas com os programas de televisão. Então eu quero perguntar, como é que você tem lidado com isso? Como é que você tem lidado com a ansiedade? Como é que você tem lidado com esse problema, que é um problema comum a muitas pessoas? Atinge não só aqueles que são da igreja, mas atinge também outras pessoas. Eu poderia até dizer o contrário.
que atinge muitas pessoas, inclusive as pessoas da igreja. Então, como você tem lidado com a ansiedade? Como você tem trabalhado o seu coração nesses dias de insegurança, nesses dias de coronavírus? Pois bem, eu quero nessa noite convidar você a fazer a leitura de um texto que vai nos ajudar a entender como lidar com a ansiedade nos nossos dias. O texto é o que se encontra lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, apenas o versículo 6 e o 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Essa é a palavra inicial do apóstolo Paulo. E esse texto então nos faz pensar não apenas na ansiedade, mas ele nos ajuda a descobrir a paz no meio da ansiedade. Então eu quero nessa noite falar com você que me acompanha pelo Facebook, pelo Zoom, sobre o seguinte assunto: como encontrar paz em dias difíceis? Como encontrar paz em momentos de dificuldade? Antes de responder a essa pergunta, eu gostaria de fazer aqui um contexto rápido do capítulo 4, que envolve o texto que nós acabamos de ler. O capítulo de número 4 ele está intimamente relacionado às palavras finais do apóstolo Paulo no capítulo 3 de Filipenses. No versículo 20 e no 21, Paulo diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então o apóstolo Paulo nos fala, aqui nos últimos versículos do capítulo 3, que a nossa pátria está no céu, de onde nós também aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo, que quando voltar para buscar o seu povo, ele vai transformar toda a nossa humilhação em glória. E Paulo então faz uma conexão entre essas palavras finais do capítulo 3 com aquilo que ele vai ensinar no capítulo 4, mostrando que se nós temos a nossa confiança e a certeza de que a nossa pátria não é esse mundo, mas a nossa cidade é celestial, e que o nosso Senhor Jesus está lá e nós aguardamos ansiosamente pelo seu retorno, isso vai ter implicações na minha vida enquanto eu estou aqui na terra. Isso vai ter implicações no modo como eu vivo enquanto Cristo não volta. E as implicações estão aqui no capítulo 4, e o apóstolo Paulo vai mostrar no versículo 1, no versículo 2 e no versículo 3 da carta aos Filipenses, do capítulo 4, que se nós temos a esperança da volta de Cristo, se nós aguardamos a sua volta e sabemos que o lar celestial é o nosso destino, a nossa pátria ela é celeste, então nós devemos acabar com toda a divisão que existe dentro da igreja. Ele fala aqui de Evódia e Sintique, que eram duas irmãs da igreja que estavam tendo um desentendimento. E Paulo diz, olha, nós devemos acabar com toda confusão, com toda a divisão dentro da igreja. Devemos também viver alegres. Verso de número 4, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. E no verso 5 ele fala que nós devemos viver uma vida moderada diante do mundo. Nós não devemos ser dados a excessos. Nós não devemos ser pessoas desordenadas. Devemos ser pessoas moderadas. E ele então vai, no versículo de número 6, falar sobre o combate à ansiedade. Devemos combater a ansiedade. E é justamente sobre isso que nós vamos falar, não é? Eu já antecipei aqui que o título do nosso sermão é Encontrando Paz em Dias Difíceis, ou Encontrando Paz em Momentos Difíceis. E por que nós sugerimos esse texto? Para compreender ou abarcar a ideia do capítulo 4, do versículo 6 ao 7. Porque aqui na passagem, Paulo, ele vai primeiramente nos dar um mandamento. E o mandamento está aí no início do versículo 6. Não andeis ociosos de coisa alguma. Temos aqui
um mandamento de não vivermos ansiosos ou preocupados com coisa alguma. A ansiedade, ela tem o potencial de roubar a nossa alegria, de roubar a nossa tranquilidade, de roubar a nossa paz de espírito. Uma pessoa ansiosa, ela é incapaz de perceber o cuidado de Deus na sua vida. Inclusive, a palavra ansiedade aqui, usada por Paulo no original, ela traz a ideia de uma mente dividida, fracionada, de uma mente que é puxada em várias direções e que olha em várias direções. Portanto, uma mente que não consegue se concentrar, uma mente que não consegue focar numa só coisa. Isso nos mostra que o coração ansioso, ele é capaz de perceber o cuidado de Deus sobre a sua vida e de concentrar o seu olhar naquilo que Deus tem feito por ela. A pessoa ansiosa, geralmente, ela fica preocupada com as coisas que estão à sua volta. Eu falava no começo da preocupação que tem gerado no coração de muitas pessoas quanto ao dia de amanhã, quanto aos empregos, quanto à economia. Muitas pessoas andam muito preocupadas em relação a isso. Elas estão deixando de se concentrar no cuidado de Deus e estão preocupadas com o dia de amanhã. Isso é um problema muito sério, porque quando eu e você, que somos cristãos, deixamos com que a ansiedade tome conta do nosso coração, nós esquecemos daquela lição importante que o Senhor Jesus Cristo nos deu lá no Sermão do Monte. E que lição é essa? A lição de que a vida vale mais do que o alimento e que o corpo é mais importante do que as vestes. Se Deus ele cuida da ave, se ele cuida do lírio, ele também vai cuidar de nós que somos seus filhos. Esse é o resumo do ensino de Jesus lá no Sermão do Monte, quando ele diz, né, não devemos viver ansiosos, né, mas devemos confiar no nosso Senhor. Então, a pessoa ansiosa, ela não consegue perceber que Deus está cuidando da sua vida, que Deus está trabalhando, né, no mundo, porque Deus, ele governa por meio da sua providência o mundo e as ações que estão acontecendo. Nós nunca podemos perder de vista o fato de que Deus ele está no controle, inclusive, desse vírus que está afetando a humanidade. Nós não conhecemos o propósito de Deus em tudo isso, não sabemos como é que Deus ele vai ser glorificado, né? No fim das contas, no computo geral, não sabemos como Deus vai ser glorificado em tudo isso, embora nós estejamos glorificando o Senhor, embora nós estejamos louvando a Deus por tudo e reconhecendo a sua soberania sobre cada ação, sobre cada evento que acontece no mundo. Mas nós não sabemos qual é o propósito final de Deus em tudo isso. A Bíblia nos diz que o propósito de Deus é sempre glorificar o seu nome. Como Deus ele vai fazer isso através desse vírus, ainda nós não sabemos tudo. Mas uma coisa é certa, Deus ele cuida do seu povo e eu não posso ficar ansioso, você não pode ficar ansiosa, você não pode ficar ansioso por coisa alguma. E esse é o primeiro mandamento que a palavra de Deus nos dá aqui na passagem, né? Não devemos viver ansiosos. E Paulo, ao dar esse mandamento, né, ele pode causar uma certa estranheza em você que está me ouvindo, porque você vai dizer assim, olha, mas não adianta, pastor. Eu já tentei várias vezes dizer para minha alma, fica em paz, e não resolveu. Eu conheço muitas pessoas que têm problema com ansiedade e quando você conversa com elas e dizem que elas não podem ficar ansiosas, preocupadas, aflitas, elas dizem, mas não dá, eu não consigo, é mais forte do que eu. E de fato eu tenho que reconhecer que não é uma questão de força de vontade. Não é somente dizer para a sua alma, fica em paz, que tudo vai ficar bem. Não é uma questão de confissão positiva, de dizer vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, e o seu coração vai encontrar paz. Não é assim. No entanto, meus irmãos, o apóstolo Paulo, depois de nos oferecer esse mandamento, não fiquem ansiosos, ele nos mostra como lidar com a nossa ansiedade. À semelhança de um habilidoso médico, o apóstolo Paulo nos prescreve um tratamento. Ele vai nos dar aqui algumas instruções de como obedecer o mandamento de não viver ansioso e dessa maneira combater a ansiedade. E que remédio é esse?
Bem, esse remédio é um antídoto bastante conhecido. É a velha e boa oração. No verso 6, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Ou seja, você não deve viver ansioso e preocupado com os seus problemas, não deve ficar ansioso e preocupado com as dificuldades, não deve ficar preocupado com o dia de amanhã, mas deve colocar diante de Deus todas as suas ansiedades. Quer vencer a ansiedade? Ore. É assim que Paulo nos ensina. Quer vencer a preocupação? Ore. Não ore somente quando as coisas vão bem, não ore somente quando as coisas estão legais na sua vida, mas ore especialmente nos momentos difíceis e de crise que nós enfrentamos ou que você enfrenta no seu dia a dia. Eu anotei uma frase aqui do puritano Matthew Henry que me chamou muita atenção sobre isso. Ele diz: quando alguma coisa oprime o nosso espírito, devemos aliviar ou tranquilizar nossa mente pela oração. Quando nossos afazeres estão confusos ou complicados, precisamos buscar direção e apoio em Deus. Ou seja, devemos orar, devemos colocar diante de Deus todas as situações que nos afligem, todas as situações que nos causam aborrecimento, que nos causam ansiedade, que dividem a nossa alma e o nosso coração, que nos fazem ficar preocupados com o dia de amanhã, que nos fazem o coração bater mais rápido, que cortam o apetite, que nos causam tensão, que fazem com que deixemos de enxergar o cuidado de Deus na nossa vida. Então devemos orar ao nosso Deus. E claro, colocar diante dele todas as nossas ansiedades. Eu quero chamar a sua atenção ainda no verso 6 para o pronome tudo. Paulo diz: em tudo fazei conhecidas a Deus os vossos pedidos, as vossas petições, através da oração e da súplica. Veja, Paulo diz tudo. Não devemos esconder nada de Deus. Não deve haver segredos em relação a Deus. As menores preocupações, se é que a gente pode dizer assim, devem ser colocadas diante de Deus em oração. Devemos abrir o nosso coração. E o detalhe importante aqui é que Deus ele se alegra quando nós fazemos isso. Deus ele já sabe perfeitamente o que nós precisamos e ele conhece todas as nossas ansiedades. Ele contempla as nossas vidas dos céus. Deus ele é onisciente, conhece-nos completamente. Ele nos conhece até melhor do que nós mesmos. Ele sabe realmente o que se passa dentro do nosso coração. Mas ele nos manda fazer isso. Ele nos autoriza e nos ensina a orar. Não porque ele precisa ser lembrado de alguma coisa. Não porque ele desconhece a nossa situação. Ele conhece. E por que então ele nos manda orar? Ele nos manda orar porque ele quer ouvir as nossas súplicas. Ele tem prazer quando nós abrimos o nosso coração e colocamos diante dele as nossas necessidades. Porque também quando oramos e confessamos a Deus as nossas preocupações e temores, nós estamos treinando o nosso coração para depender única e exclusivamente de Deus. É como se nós estivéssemos dizendo: Senhor, eu não sou capaz de suportar essa dor. Eu não sou capaz de lidar com a minha ansiedade. Por isso, eu coloco diante de Ti todas as minhas preocupações e confio que o Senhor vai fazer o que é melhor para a minha vida. E veja, Paulo diz que nós devemos orar com súplicas e com ações de graças. É muito difícil, às vezes, para uma pessoa que está angustiada, fazer uma oração de ação de graças. Ela está tão negativa, ela está pensando em tantos problemas, que ela não consegue se lembrar de motivos pelos quais ela deve agradecer a Deus. Mas o Salmo de número 103 nos ajuda a compreender isso. O salmista, ele faz uma oração a Deus de gratidão, lembrando de tudo aquilo que
Deus fez em seu favor. Ele começa dizendo: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Davi, nesse salmo, ele nos mostra razões, nos apresenta razões pelas quais nós devemos louvar a Deus. Louvar a Deus pela saúde, louvar a Deus pela vida. Ele fala aqui de uma situação em que a sua alma foi redimida da cova, provavelmente uma situação de perigo que quase resultou na sua morte, e ele então viu o grande livramento de Deus. Então nós devemos aprender com os servos de Deus do passado a, nos momentos difíceis da nossa vida, orar e nas nossas orações render graças ao nosso Deus. Então nós vimos primeiramente o mandamento: não andeis ansiosos. E vimos em seguida a instrução: orem a Deus para vencer a ansiedade. E por último nós vamos ver a promessa. Porque Paulo, depois de nos dar o mandamento e nos ensinar o que devemos fazer, ele nos faz uma promessa aqui no verso de número 7. Aquele que obedece a Deus, lutando contra a ansiedade, e segue o caminho que Deus propõe, de aliviar o seu coração e a sua mente por meio da oração e da súplica, encontra paz. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo vai mostrar que o resultado de orar e confiar no Senhor é experimentar uma atitude de paz de espírito. Ele diz: a paz de Deus vai envolver, vai inundar o nosso coração. Uma paz que está além da nossa compreensão. Uma paz que está além do que o mundo pode oferecer. As pessoas, elas estão buscando paz numa solução para o problema trazido pelo coronavírus. Elas estão buscando paz no fim da quarentena para que elas possam voltar a trabalhar. Mas eu pergunto, isso vai resolver o problema da ansiedade? Claro que não. As pessoas vão continuar tendo ansiedade, só que canalizada em outras coisas, direcionada para outras coisas. Mas quando nós obedecemos a palavra de Deus e oramos ao Senhor, colocando diante dele todas as nossas ansiedades, Paulo diz: a paz de Deus vai invadir o nosso coração. E ele fala no verso 7 que essa paz vai guardar o nosso coração e a nossa mente. E é interessante olhar para isso. Porque mente e coração são os mais afetados quando nós estamos ansiosos. Quando nós estamos ansiosos, a nossa mente ela fica confusa. Nossos pensamentos ficam desordenados. Nós começamos a pensar o pior, não é assim? Pensamos que tudo vai dar errado, que a situação vai se complicar cada vez mais. Ou seja, nós não temos a capacidade de discernir, de perceber que existe uma saída, uma solução para o problema em que nós estamos enfrentando. Muitas vezes não conseguimos enxergar que Deus ele está cuidando de nós. O nosso coração também ele se vê abatido pela ansiedade. O coração fica apertado, fica esmagado, não é? Sentimos um peso no nosso coração. O fato é que a ansiedade ela provoca sintomas não só na nossa vida física, mas também na nossa vida emocional. Ficamos tensos, sentimos dor de cabeça, sentimos dor no corpo, perdemos o apetite, né? Ficamos desanimados. Tudo isso acontece e há reflexos também na nossa vida espiritual. Muitas vezes, por causa da ansiedade, nós deixamos de orar, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de ir à igreja. Mas Paulo nos ensina que quando nós oramos a Deus nos dias de dificuldade, nos momentos em que a ansiedade bate à nossa porta, nós experimentamos uma paz que invade o nosso coração.
E eu estou usando aqui a palavra invadir ou inundar, usei ela antes, mas nenhuma dessas palavras ela é capaz de empregar a força da palavra que o apóstolo Paulo utilizou aqui no texto que foi lido, no texto de Filipenses 4, verso 7. Paulo fala da palavra guardar. E é engraçado o uso dessa palavra, porque essa palavra ela é de uso militar. Paulo está dizendo que a paz vai fazer guarda. E para a gente entender da onde surgiu essa palavra, a gente precisa pensar na situação de Paulo. Paulo, quando escreveu Filipenses, estava preso. Ele havia sido preso por pregar o evangelho. E você consegue imaginar a situação de Paulo? Ele estava preso. Você vai ver isso lá no capítulo 1, no capítulo 2, no comecinho. Ele estava preso lá, né, na cadeia, e ele estava aguardando o seu julgamento. Ele poderia ser condenado à morte, então ele aguardava o que ia acontecer, ele esperava o seu julgamento. Paulo não sabia ainda o que iria acontecer com ele, mas ele sabia que ia enfrentar um julgamento e esse julgamento poderia terminar com a sua execução. Você consegue imaginar isso? Uma pessoa presa, aguardando a sua sentença, e ela pode morrer por causa disso? Pois bem, era assim que Paulo se encontrava. Paulo também, quando escreveu essa carta, ele tinha acabado de receber notícias da igreja de Filipos, e ele soube de alguns problemas, inclusive de um problema de divisão. Então ele estava preso, não podia fazer nada em relação ao problema que a igreja estava enfrentando. Então Paulo, ele tinha todos os motivos para ficar ansioso, vocês concordam comigo? Mas o que Paulo faz? Ele aconselha os irmãos da igreja, não vivam ansiosos, mas coloquem diante de Deus, através das orações, todas as causas que causam ansiedade a vocês. E assim como, e aqui vem um detalhe interessante, Paulo ele estava preso e ele via do lado de fora um soldado montando guarda 24 horas. E aí Paulo diz, assim como esse soldado que está aí fora, 24 horas montando guarda, né, para que eu não escape, para que eu não fuja, para que eu não seja morto por alguém, a paz de Deus também vai montar guarda no seu coração e na sua mente. Ela vai ser como um soldado bem postado, 24 horas, protegendo o teu coração e a tua mente, para que você não viva ansioso. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Que coisa maravilhosa saber que a paz de Deus vai penetrar tão profundo no nosso coração e vai ficar do lado de fora como um guarda protegendo o nosso coração, que é a sede das nossas emoções, e a nossa mente, que é o centro da nossa atividade de pensamento. Vamos experimentar uma paz que o mundo não é capaz de entender. Uma paz que Paulo estava experimentando. Paulo, ele está prescrevendo uma coisa que ele mesmo praticava. E ele está falando com autoridade. Da mesma maneira que eu sinto paz, vocês também vão sentir. E eu falo isso, irmãos, porque no capítulo de número 1, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Ele não está nem um pouco preocupado com aquilo que lhe espera, com aquilo que lhe aguarda. Ele vai dizer, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Um pouco antes ele diz, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ou seja, eu estou em paz. E é importante observar que Paulo ele escreve essa carta não por causa de si, mas por causa dos irmãos que estavam preocupados. E ele diz, olha, fiquem tranquilos, eu estou em paz, porque o meu coração ele desfruta da paz de Deus. E eu quero fazer aqui algumas aplicações com base nisso que eu acabei de dizer para vocês. Quais são as aplicações possíveis que nós podemos tirar desse texto? A primeira é que ao invés de alimentar sua mente e seu coração com pensamentos destrutivos e que te deixam ainda mais triste, ore.
Ao invés de ficar cultivando a ansiedade, ao invés de estar cultivando o problema e pensando em soluções e maneiras de sair do problema, ore. Segunda, transforme a sua oração numa conversa franca e sincera com Deus. Não esconda nada dele. Abra o seu coração, derrame o seu coração diante de Deus. Conte tudo o que se passa, tudo o que te aflige. Nós demos uma lição pela manhã na escola dominical, que foi transmitida também online, sobre os salmos. E os salmos, eles são... nós nos identificamos muito com os salmos justamente porque encontramos ali muitas vezes o salmista compartilhando com Deus em oração a sua dor. Faça isso também. Abra o seu coração e ore ao Senhor colocando diante dele tudo. Fale tudo, não deixe nada. Porque, meus irmãos, Deus ele não promete resolver o seu problema imediatamente. Em nenhum momento aqui no capítulo 4, Paulo diz, ore e as coisas vão ser resolvidas. Não, ele não diz isso. Talvez a coisa não seja resolvida imediatamente. Talvez a coisa nem seja resolvida da maneira como você espera. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a passagem não nos fala de que nós teremos os nossos problemas solucionados, mas ele diz que a paz de Deus vai tomar o nosso coração e vai montar guarda. Talvez você não veja o fim do seu problema agora, mas você vai encontrar paz, da mesma maneira como Paulo encontrou, mesmo estando numa cadeia. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, irmãos queridos da igreja de Itapecerica da Serra, amigos que nos acompanham nesta live do Facebook, eu quero terminar a minha palavra nesse momento, relembrando a você dessa passagem e mostrando a você, e relembrando a você, melhor dizendo, como você pode encontrar paz nos momentos difíceis. Você deve orar a Deus e aguardar a promessa de Deus sobre a sua vida, de que a paz de Deus vai tomar o seu coração, vai montar guarda no seu coração e na sua mente, para que você vença a ansiedade. Nos dias de hoje, em que as pessoas andam tão ansiosas, nós podemos encontrar na palavra de Deus e na oração um refrigério para a nossa alma e um antídoto para a ansiedade. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Sou grato a Deus pela vida de todos vocês que participam desta live. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e que o mais breve possível nós possamos retornar às nossas atividades presenciais no templo da nossa igreja, que fica na Rua Sergipe, 256, Parque Paraíso, Itapecerica da Serra. Estou com saudade de todos vocês. Que a paz de Cristo abençoe o coração de vocês, que o amor de Deus, o nosso bondoso Deus, tome o coração de vocês e que a consolação do Espírito Santo repouse sobre todos vocês, em nome de Cristo. Amém.